E aí, tudo bem com você? Nesse vídeo vou mostrar a você um meio bem simples para que a sua mensagem seja mais lembrada por seus ouvintes e que lhe ajudará bastante em suas apresentações em público, como em palestras, aulas, reuniões e treinamentos. É o que eu chamo de a regra dos três ou a regra de Deus. Mas afinal de contas, o que é a regra de Deus? Essa regra de comunicação veio diretamente inspirada da natureza, do universo, das coisas que nos cercam, da criação, enfim. Você já parou para pensar que algumas coisas que conhecemos na natureza estão divididas em três partes? Por exemplo, a água, líquido essencial para a vida, é encontrado em três estados: líquido, sólido e gasoso. A matéria pode ser constatada na forma animal, vegetal ou mineral. Por sua vez, o átomo está dividido também em três partes: prótons, elétrons e nêutrons. Marcamos o tempo em passado, presente e futuro. A família, a verdadeira família instituída por Deus, está dividida ou composta pelo pai, mãe e filhos. O ser humano também está dividido em três dimensões: corpo, alma e espírito. O próprio Deus está dividido em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Deus também tem três atributos principais: a onisciência, ou seja, ele tem conhecimento de tudo. A onipresença, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E a onipotência, ou seja, ele tem todo o poder. E mais um ponto interessante: no que se refere a um tribunal, Jesus primeiro desempenhou o papel de réu, morto de forma inocente. Segundo, agora desempenha no céu o papel de advogado junto ao Pai. E no julgamento final de todos nós, no terceiro papel, ele desempenhará a figura suprema do justo juiz. Parece que Deus quis deixar uma pista bem evidente de si, mesmo nas coisas que ele criou na natureza, enfim. Mas muita gente tapa os olhos para isso e nem quer enxergar que Deus existe, quanto mais que deixou pistas. Você concorda comigo? Não concorda? Mas qual a relação disso com a comunicação em público? Podemos usar essa analogia da regra dos três para apresentações em público. Você poderá perguntar ainda: mas por que razão dividir o assunto principal em três partes? Muito simples, por duas razões essenciais. A primeira é que ficará mais fácil para você memorizar o que irá falar. A segunda é que facilitará a compreensão e a retenção do conteúdo pelos seus ouvintes. O que é mais fácil para você? Memorizar um assunto dividido em cinco, quatro ou apenas em três partes? Pesquisas demonstram que as pessoas podem guardar de 3 a 4 elementos na memória funcional, isto é, na memória de curto prazo, aquela que você precisa em menos de um minuto. Mas é claro, é mais fácil guardar 3 do que 4 coisas na mente e a partir de 5 já fica complicado. Há um detalhe também muito importante que você não deve deixar passar sem perceber. As apresentações com muito conteúdo podem sobrecarregar a memória de curto prazo dos seus ouvintes. Vou usar como exemplo as palestras. Elas duram em média de 1 a 2 horas. Nesse tempo, os palestrantes muitas vezes se preocupam em transmitir muito conteúdo. Embora isso pareça muito salutar, e é interessante que as palestras tenham conteúdo que agregue valor à vida das pessoas, porém, muito conteúdo irá atrapalhar a retenção da memória de curto prazo dos ouvintes, que por sua vez irá dificultar a retenção da memória de longo prazo. Por esse motivo, toda vez que você for fazer uma apresentação, seguindo essa regra, é recomendável dividir o assunto que será abordado em 3 partes. E se for preciso, cada uma dessas partes pode ser dividida em 3 subpartes. Por exemplo, se você for falar sobre o poder do amor,
você poderá dividir esse assunto em 3 partes: o poder do amor na família, o poder do amor na igreja, o poder do amor na sociedade. Por essa razão, nas apresentações, de forma geral, é recomendável mencionar 3 pontos que você considera importantes do que repassar o máximo de informações aos ouvintes. No caso, seguindo a regra dos 3, dedique-se, melhor dizendo, a explicá-los usando histórias, analogias, exemplos e exercícios, o que facilitará a passagem do conteúdo da apresentação da memória de curto prazo para a de longa duração. Além de facilitar a memorização dos ouvintes, dividir o assunto principal em 3 pontos ajudará você a ser mais conciso, mais objetivo nas suas apresentações e se sentir mais seguro na transmissão do conteúdo. E aí, o que você achou da regra de Deus? Foi útil para você? Será que Deus deixou a marca dos 3 em mais outras coisas? Deixe aí seu comentário, eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto. E se você gostou desse vídeo, já usando a regra dos 3, primeiro peço que deixe seu like, porque assim o YouTube vai entender que o vídeo é relevante e isso não custa nada para você, basta só apertar o dedinho. Segundo, também se inscreva no meu canal. E terceiro, não se esqueça de lembrar de acionar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Um grande abraço e fique sempre com Deus.